Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no mais um podcast do Infra Podcast. Só que essa daqui é uma edição diferente, como os outros ali. Teve Felipe, teve Giovanni aqui que participou também. Estou aqui no Infraroad, meu Deus, né? Infraroad, tá difícil hoje falar. Infraroad com podcast. Atualmente a gente está fazendo esse podcast numa modalidade diferente, não é no nosso estúdio convencional. E hoje a gente vai falar com o Fred. E eu gostaria que você se apresentasse, Fred. Fala quem que é você, conta um pouco da sua história. Bom, obrigado pelo convite de participação. Estamos sempre juntos aí, né? E agora no evento Infraroad, esse evento que realmente me surpreendeu, para o primeiro evento, inclusive. Muitas pessoas, muitas referências, né? O pessoal técnico da área de infraestrutura de transporte no Brasil. Então, realmente está sendo um evento muito bacana. Quem é o Fred? Boa pergunta, né? Essa pergunta faz refletir. Quem sou eu? Mas, em termos de engenharia rodoviária, cara, eu sou engenheiro civil, né? Depois eu já interessei muito pela área de trânsito, transportes, e fui me especializar. Então, eu fiz mestrado em engenharia urbana e doutorado na área de engenharia de transportes. Tudo focado para a área de engenharia de tráfego, né? Que é o que eu atuo desde então. Depois de trabalhar no mercado 4 anos numa empresa de consultoria, eu decidi me aventurar na área do empreendedorismo e fui abrir minha própria empresa. E aí, em 2010, nasceu a Intraf, que hoje é o Grupo Intraf, e temos a honra de ser um dos maiores players de consultoria em engenharia rodoviária, engenharia de tráfego, engenharia de transportes do país, porém mais do que o país, né? A gente tem a felicidade de ter trabalhado em 9 países diferentes. Hoje temos contratos ativos em 3 países e temos, inclusive, uma filial no Caribe. Olha que chato, né? O país onde fica Punta Cana, nós temos uma filial em Punta Cana. Mais do que isso, para quem assiste a gente ou foi ou vai, a rodovia que liga o aeroporto de Punta Cana a todos os resorts de Punta Cana, nós tivemos a honra de participar do projeto. Mas eu gostaria muito de perguntar como que foi esse negócio de vocês irem para Punta Cana. Mas antes de a gente chegar lá, você falou que você já chegou, fez mestrado e doutorado focado na área de tráfego. Mas você viu isso aonde ali? Qual que foi a sua ideia para você seguir nessa área? Você já tinha feito algum estágio na graduação ali? Ou começou a trabalhar de CLT? Acho que essa é a pergunta chave para a gente chegar em Punta Cana no final. Depois. Cara, eu não sei se você sabe, as pessoas que são um pouco da panela sabem que existe um termo desculpa a palavra, mas dos nerds da área, que chama algumas pessoas de busólogos. O que são busólogos? São pessoal que gosta de ônibus? São pessoas que gostam de ônibus. Um busólogo não se cria, a pessoa nasce assim. Tipo, tem um meme, tipo, um cara, ele nasceu com a coisa, né? A coisa é ser engenheiro, né? O busólogo também nasce com a coisa do busólogo. Por exemplo, eu tenho foto de 3 anos que eu pedi para tirarem foto de mim, uma foto minha perto de um ônibus. Eu tinha 3 anos de idade. Como? Não, peraí. Eu tinha 3 anos de idade, eu tenho uma foto com o ônibus da Gontijo atrás, que eu pedi pra eu queria tirar uma foto no ônibus. Aí meus tios viajavam comigo, minha mãe viajava comigo, eu gostava de ir conversando com o motorista do ônibus. Bom, passaram muitos anos, quando eu estava ali na 8ª série, morava em Belo Horizonte, eu sabia de cor todas as linhas de ônibus da cidade, o número, qual bairro que ia, se tinha ônibus novo, se não tinha ônibus novo. Em resumo, quando eu entrei na faculdade de engenharia civil, eu queria fazer estruturas. Mas no 6º período, eu fui fazer uma disciplina que chamava Análise de Sistema de Transportes. E eu descobri que, peraí, essas coisas que eu gosto, se estuda? Existe uma matéria que se estuda isso? E foi aí que eu identifiquei com a área de transportes e fui mexer com a área de transportes. A área de transportes para a área de tráfego foi um pulo, né? E aí acabou que eu fui atuar mais na área de transportes, mas em resumo, mais na área de tráfego. Mas o tráfego, ele é dentro da engenharia de transportes de forma geral. Tem um guri aqui de Curitiba, depois o pessoal da edição de vídeo vai colocar. Ele é um busólogo, ele começou agora a fazer faculdade de jornalismo, mas ele viralizou sobre essa questão de busólogo, né? E entrando ali, depois que você se formou, fez o mestrado, fez o doutorado e depois abriu a Intraf, se eu não me engano, a Intraf esse ano, o ano passado fez 15 anos, vocês inauguraram uma sede nova, se você quiser falar um pouquinho sobre essa sede. Mas qual que é o tamanho da Intraf hoje? Você trouxe aqui que ela tá em Punta Cana, tem projetos em 9 países diferentes. Qual que foi o projeto que para ti foi o mais marcante, ou o primeiro assim que deu, agora é a Intraf e tá vingando a Intraf, e meu sonho tá sendo realizado pela Intraf?
Cara, essa pergunta, na verdade, não é um projeto em si, mas quando terminou o primeiro ano da empresa, vamos dizer que é o seguinte, até eu abri a empresa, mas eu queria ser especificamente acadêmico, eu só queria ser acadêmico. Eu fiz o doutorado porque eu queria fazer concurso e queria ser um professor da área de engenharia de transportes. Quando a gente abriu a empresa, primeiro dia de trabalho foi 4 de janeiro de 2010, né? Eu ainda fiz um concurso esse ano, eu participei da metade do concurso, desisti na metade, porque eu falei, não sei se eu vou continuar, se não vou continuar. Justamente por causa que a entrada estava indo muito bem. Quando finalizou o ano de 2010, que eu olhei para trás, falei, gente, eu acho que não vai valer a pena eu largar a área de consultoria, essa empresa que já está assim, crescendo muito rápido, com um ano já tem esse resultado, para eu seguir somente a área acadêmica. Então não foi um projeto específico, mas foi o final do primeiro ano. E aí eu decidi, não, isso é isso que eu quero levar. E aí eu vou te falar que tem 15 anos que eu dou a minha vida, 16 anos, a gente fez aniversário, inclusive, no final de semana passado. São 16 anos de doação assim, integral para a empresa e ela chegar onde ela está. Você perguntou o tamanho dela. Onde ela está? Cara, nós começamos uma empresa exatamente com 3 pessoas. Eu e mais 2 estagiários. Na verdade, tinha mais uma pessoa, né? Mas as pessoas eram meio período. Então eu falo que começou com 3 homens hora integral, né? Porque 2 pessoas era meio período. Começamos a empresa e hoje nós somos 120 pessoas espalhadas em 4 países e 15 estados brasileiros. Então nós temos colaboradores que moram na Itália, Colômbia, Brasil, República Dominicana, onde nós temos a nossa filial, e aqui no Brasil estão espalhados em 15 estados. Então, assim, para a gente é um motivo de muito orgulho, a gente olha para os cabelos brancos que se formaram nesses 16 anos e entender o seguinte, não, poxa, valeu a pena. Se você pensasse em tantas famílias impactadas, né, que são os colaboradores diretos, e quantas, aí eu vou falar, milhões de pessoas que já não foram impactadas pelos projetos que a gente já desenvolveu, né, desde concessão de rodovia que a gente fez, a rodovia, uma das rodovias turísticas mais famosas do mundo, que é do aeroporto até Punta Cana. Então, assim, a gente fica muito feliz de ter participado de tantos projetos interessantes aí no mundo. Mas no caso, Fred, quando a gente está falando sobre essa questão de você ter colaboradores espalhados, basicamente a gente entra numa questão também de como gerenciar o pessoal que está na Itália, como no Brasil, até às vezes fuso horário. Como que você tem essa gestão assim dentro da empresa? E também quando você começou a pegar os seus primeiros projetos de consultor, que tipo de projetos que eram esses? Principalmente o pessoal que fez a graduação, tá tentando pegar alguns projetos e não se sente confiável em pegar aquele projeto e enfrentar aquele desafio. Basicamente são essas 2 perguntas que eu tenho para ti. São 2 perguntas maravilhosas, bem distintas. Primeiro, como é que a gente gere pessoas em 15 estados e 4 países? Primeiro, o seguinte, nós temos uma filosofia que são 3 tripés na empresa. Qualquer decisão nossa é tomada pensando na qualidade de vida no trabalho dos nossos colaboradores. A segunda é pensando na nossa posição de mercado, a imagem que nós temos para o mercado. E a terceira, nós somos a iniciativa privada, resultados. Então, todas as nossas decisões são baseadas nesses 3 pontos. Quando começou a pandemia, a gente foi forçado a ser uma empresa totalmente remota. E a gente criou processos, formas de gerenciar a equipe remota, que hoje a gente é uma empresa híbrida. Tem pessoas que quando começou a pandemia, me perguntou, por que você tem, na verdade, você perguntava bem, por que você tem colaborador na Itália? Ele é brasileiro. No começo da pandemia, ele falou assim, Fred, nós estamos remotamente, você se importa se eu trabalhar da Itália? Eu falei, não, cara, vai lá, aproveita esse momento. Ele trabalha tão bem que, sim, se eu chamar ele no Teams agora aqui, se eu der um oi, ele vai responder, te garanto. A gente pode fazer esse teste daqui a pouco, se quiser, online aqui. Eu vou chamar ele no Teams e vai responder. E ele continuou lá trabalhando perfeitamente bem. Acabou a pandemia, Fred, e aí? Falei, cara, você está feliz? Estou. Fica aí. Então ele continua trabalhando lá e coordena vários projetos daqui. Porque nós temos um sistema, comunicação, como eu falei, Teams, a gente usa a plataforma para tudo. Então a gente tem os grupos de um projeto, grupos de outro, tem o time de estudos, tem o time de concessão. Então a gente utiliza a tecnologia para fazer gestão. E isso não só com quem está na Itália, mas com quem está na Colômbia, Dominicana e Brasil de forma geral. Sua outra pergunta, me recorda? A tua outra pergunta era em relação quando você começou a ter seus primeiros anos de consultoria ali, que tipo de projeto que tu pegava? E detalhe, alguns tipos de projetos
parece ser muito grande e a gente se sente incapaz de enfrentar aquele desafio. E como que é esse papel de consultor ali? Que tipo de projeto que você pegava? Aonde que você ia buscar? Se o pessoal já te conhecia pelo Fred Busólogo do tráfego ali, alguma coisa do tipo. Cara, eu vou te falar o seguinte. Eu fiz uma bolsa de iniciação científica na faculdade que mudou a minha vida. O conteúdo que eu aprendi lá é interessante, aprendi a programar em Java, concreto armado e tal. Mas o maior aprendizado não foi isso, cara. Eu gastei 2 semanas pesquisando para tentar colocar um botão que eu tinha que apertar. Naquela época não existia YouTube. Não existia. Era você, biblioteca e livro para você aprender a programar. E era aquilo ali mesmo. Eu gastei 2 semanas para conseguir colocar desculpa a palavra, um raio de um botão acionador no meu aplicativo. E aquilo ali mudou minha vida. O dia que eu consegui, falei, caramba, eu sozinho tive dificuldade, ralei, pesquisei, li pra caramba e consegui. Aquilo mudou tanto a minha vida, assim, eu me provei que eu era capaz de qualquer coisa, que eu só tinha que dedicar. Que eu escrevi no meu convite de formatura a seguinte frase: Deus criou o homem e deu-lhe dádiva tal que, mesmo que com diferentes quantidades de esforço e empenho, qualquer ser humano com plenitude de suas faculdades mentais e físicas é capaz de obter êxito em qualquer aprendizado que se proponha, sendo limitado apenas pelo tempo de dedicação. Tu lembra toda a frase, Eu lembro hein? a frase inteira. Isso aí. Está escrito no meu convite de formatura. Em outras palavras, eu me provei que eu era autodidata. E eu acredito que qualquer pessoa pode ser autodidata. Qualquer pessoa. Uns vão gastar mais tempo, outros menos tempo. Então, quando eu comecei a ser consultor, eu estava com isso enraizado. Olha, eu tenho noção, é a área que eu estudei, eu tenho noção. Não vou me propor fazer uma coisa que eu não conheço. Mas eu estudava muito. Então, um projeto que me marcou muito foi o meu primeiro projeto de segurança viária, né? Aí faz um parênteses, hashtag traz para cá. Hoje nós estamos aí com a pós-segurança viária. Fecha o parênteses. E eu lembro o seguinte, era um cliente, uma concessionária que estava tentando aprovar há 4 anos um plano de segurança viária no poder concedente e não conseguia aprovar. E aí me chamaram, porque tinha ouvido falar de mim, de uma outra empresa, mas eu não tinha nome. E aí eu lembro que vamos contratar ele para fazer, o que fizeram? A primeira coisa, me levaram lá para conversar com a pessoa que ia avaliar. E eu lembro do cara que ia avaliar assim, mas e qual que é a sua bagagem, a sua experiência com segurança viária? Sabe que a pessoa te olhando assim, duvidando? Porque eu cheguei lá, eu tinha 29 anos quando eu cheguei para fazer isso. Você via que a pessoa estava com dúvida. Eu falei, olha, isso, aquilo, assim, assado, pá e tal. Não, tá bom, beleza, vamos aguardar. Mas assim, não estavam botando fé. Esse era teu primeiro projeto ou era um dos primeiros? Esse foi o projeto de número 9 da Entraf. Então, no que você já tinha de experiência, basicamente, para chegar nesse momento e se sentir dessa forma, assim? Ou a pessoa falar assim, pô, será que ele tem experiência em alguma coisa do Eu tipo? olhava pra minha cara de novo, e quem é Entraf? Não era ninguém. 9º projeto, não era nada. Né? Então, qual que era a minha bagagem? Eu tinha trabalhado 4 anos em uma outra empresa, e tinha aprendido algumas coisas, assim, e tinha a lógica do caminho da segurança viária. Mas eu não tinha. Assim, eu era um especialista em segurança viária? Não, não era. Não tinha feito mestrado ainda. Não, eu já tinha feito mestrado já. Mas o meu mestrado foi em engenharia de tráfego, cálculo de capacidade de via. Nada a ver com segurança viária. São duas coisas diferentes. São diferentes. É igual ter um médico, mas tem um médico que é ortopedista, outro é cardiologista. Sim. É tudo dentro da mesma área. Mas é médico. Mas um é especialista numa coisa, outro na outra. Sim. O que eu fiz? Cara, livro. Fui comer livro, fui estudar. E eu vou te falar, o trabalho ficou tão bem feito que eu fui convidado para dar palestra de segurança viária no Poder Concedente. Não vou falar os nomes, mas desse projeto. Ali eu comecei, digamos, a ganhar corpo. Falei, tá vendo? Aquilo que você aprendeu lá atrás na graduação está se provando agora. A gente eu sou capaz de aprender qualquer coisa que eu me proponho. Eu tenho que fazer por onde? Tenho que fazer acontecer. E com essa questão de ser autodidata, de fazer essa palestra, de conseguir encaixar a segurança viária, mesmo que tenha aprendido um pouco ali no mestrado, acredito, dentro da engenharia de tráfego, toda essa sua experiência, como que surgiu a questão da pós-graduação, de convite da pós-graduação em segurança viária? Aí de lá para cá são muitos anos, muito sal, né? Já comemos muito sal na estrada, né? Isso aí eu estava falando em 2010. Mais ou menos em 2019 ali, o Giovanni, né, nosso chefe mor, obrigado, Giovanni. O Big Boss. O Big Boss, né? A cara dele olha pra ele sorrindo, né, Giovanni? O Big Boss me conhecia do seguinte, eu já tinha feito um projeto de sinalização e segurança para uma concessionária que ele trabalhava. Então ele já conhecia o trabalho dali. Fora isso, LinkedIn.
Todo dia eu postava uma coisa de segurança, uma coisa ali, comentava aqui. Aí eu já tinha feito vários trabalhos. Quando ele me chamou para trabalhar, para começar com ele na área acadêmica aí, eu já tinha dado consultoria de segurança no DENIT, eu já era acreditado pelo IRAP, eu já tinha uma bagagem, eu já tinha comido muito sal na estrada. Quando ele me chamou, Fred, ele não me chamou para ser coordenador, me chamou para ser professor. Cara, vamos ser professor de uma disciplina aqui de segurança? Mas não tinha nada do curso ainda de segurança. Era uma disciplina isolada de segurança? Como é que era? Era uma disciplina isolada de segurança em uma outra instituição que ele participava. Sim, sim. Não era nem a nossa segunda Harvard do Brasil, que é a IPOS. Eu falei assim, a Harvard que se cuida depois da IPOS. Não era. Ele me chamou para dar aula e eu... Lembra que eu falei lá no passado que eu queria ser só professor? Que eu queria ser acadêmico? Sim. Então eu adoro a área acadêmica. Então eu falei, não, vamos conciliar. Eu vou topar essa disciplina com você. E olha as dificuldades, eu não sei se as pessoas sabem, né? Assim, hoje veio a IPOS, realmente essa empresa gigantesca aí. Primeira turma que nós tentamos fechar, nós não conseguimos fechar. Não teve aluno suficiente. Que ano que era? Já era Cara, pandemia? Já era antes? Isso foi 18 ou 19. Então a primeira turma que a gente tentou fechar, de segurança, a gente não conseguiu fechar. Deixa eu só te fazer um detalhe, tá? O nome da pós-graduação é pós-graduação em segurança viária, correto? Sinalização e segurança viária. E por que eu faço essa pergunta? Quando eu te conheci pela primeira vez, foi através dos cortes do podcast, enfim. e talvez tu compreenda isso que eu vou te dizer. Eu falei, cara, mas eu vou editar um podcast de segurança viária. Deve ser muito chato. Deve ser muito chato. E, bom, tava a tia, eu acho que a Luísa, se eu não me engano, né? E, cara, dado que tu trouxe de como que isso impacta, não somente dentro da engenharia, ou até em hospitais, em como gerir o dinheiro ali dentro da economia. E o mais importante, né? A vida das pessoas que estão ali, em questão de segurança, em questão de saúde e conforto também. E eu tive não vou falar que eu fiquei apaixonado, mas é algo interessante. Mas por que eu falo isso? Porque quando você, ou aí, posso falar, uma pós-graduação em segurança viária, acaba que não é um nome tão agradável até você conhecer. Até você conhecer. Você sentiu isso pelo fato de não ter muita gente na primeira turma? Qual que foi seu entendimento sobre isso? Não sei se você compreendeu minha pergunta. Entendi. Você está certíssimo. Seguinte, segurança viária não é uma questão que você ouve todo dia como matéria de estudo. Na verdade, muita gente, até pouco tempo atrás, achava que era achômetro. Eu acho que se a gente fizer uma rotatória, vai reduzir. Eu acho que se a gente colocar um semáforo, vai reduzir. Vereador adora, nada contra, vai ser também um pouco. Nada contra, mas também nada a favor. Vereador adora falar o seguinte, precisa de um quebra-mola ali. Então, assim, a noção de segurança viária que tinha era isso. As pessoas achavam que precisava de alguma coisa. Eu quero uma passarela aqui. Então, assim, isso era a lógica. Só que o seguinte, porque o Brasil estava atrasado. Segurança viária é ciência, assim como nós temos medicina, assim como nós temos engenharia, segurança viária é ciência e não é achômetro. Só que o Brasil estava atrasado disso. Mas quem trabalha na área, a gente sabia disso. Só que no Brasil não tinha. Mas atrasado em que sentido? Atrasado em achar que segurança viária era achômetro. As pessoas achavam que devia fazer. E o que nós mostramos na pós-graduação, não. Existe ciência. Tudo que a gente toma, as decisões são com base em estudos e vários estudos. Vários estudos. Vamos dizer que um nicho pequeno do Brasil, a área acadêmica, sabia que segurança viária era ciência. Mas dentro da graduação não ensina isso, pô. Não. Eu, para não falar que eu não estudei, eu tive 1h40 de aula de segurança viária em 5 anos de engenharia. Eu tive. Onde, por exemplo, você estuda ângulo de interseção. Uma coisa que às vezes você não percebe. Mas sabe quando você tem uma rua aqui e outra rua... Ela não chega perpendicular, ela chega assim. Uhum. Você tem que fazer tipo a Emily Rose do Exorcista. Você tem que virar 180 graus pra você ver se o carro vem. Cara, a gente tem que mudar o ângulo quando a via chega. Você tem que forçar com o zebrado, fazer a via chegar a 90 graus para você fazer um giro de 90 graus. Olha, não vem carro, eu vou entrar. Agora, você tá aqui, como é que você faz isso aqui? Eu fico brincando, você quer matar ciclista? Passa uma ciclovia onde o ângulo é a 45 graus, assim. Ó. O cara não dá conta de fazer igual a Emily Rose, ele não vai olhar para trás, ele não vai conseguir. Então, isso não é achômetro, isso é ciência. Aí mostra, assim, tem estudos que mostram qual que é o índice de colisão em interseções com ângulo de 45 graus.
em ângulo de 90? Como é que é o índice de atropelamento de ciclista em interseção a 45 Como graus? que o pessoal consegue esses dados? É dado de, tipo, acidente de que polícia chega lá e vê? Sim. Como é que... É fácil pegar esses dados ou tem dados que não dá para mapear? Esses específicos que eu falei aqui agora são estudos do tipo antes e depois, em termos de geometria, que realmente Sim. você compara uma situação, compara outra situação. E sim, boletins de ocorrência ajudam muito nisso. O Brasil tem melhorado bastante na qualidade dos dados, mas ainda deixa a desejar em muita questão de dados, né? Mas então, assim, existe muita ciência. Por exemplo, nas linhas de bordo, que são aquelas linhas brancas que ficam nos extremos da nossa via, tem umas linhas que tem umas saliências. Aquelas saliências são ou sonorizador longitudinal, ou o nome em inglês, rumble strips. Tem estudos que mostram que rumble strips, onde você tem pelo menos 1 metro de acostamento, eliminem até 64% o número de saída de pista. Porque as pessoas estão ali, aí vamos supor que você cochila, ou você mexe no celular, ou você olha o GPS, ou você, por algum motivo qualquer, perde atenção, aí você vai passando, de repente você... Opa! Aquilo te acorda. Tem um vídeo que eu gosto muito que chama The Sweet Sound of Safety, que a tradução literal é o doce som da segurança. Cara, isso não é achômetro. E isso custa muito barato. Muito barato, muito barato. Isso devia ser padrão nas rodovias brasileiras. Porque aí você falou que gosta de dados, quando você soma saída de pista com as suas consequências, você pode sair de pista, pode bater numa árvore, você pode sair de pista, pode tombar, você pode sair de pista, pode capotar. Quando você soma a saída de pista com as suas consequências, esse é o tipo de sinistro que mais gera vítimas nas rodovias brasileiras hoje. E no caso, isso que você contextualizou, isso é apresentado dentro da pós-graduação? E se sim, tem alguma coisa relacionada a IRAP? E se tiver, fala o que é o IRAP para nós. Sim, tudo que eu falei aqui, você vai aprender isso com calma. Você vai aprender a diagnosticar um problema, você vai aprender a como solucionar aquele problema. Não tem achômetro, você não vai colocar passarela onde está saindo o veículo da pista. Você vai aprender aqui é isso, e um detalhe, a gente tem indicadores. Qual a expectativa que você vai ter de redução percentual de sinistros? A gente não resolve tudo com isso, por exemplo, mas você consegue reduzir lá X%. Você tem esses aprendizados, isso inclusive chama CRF, Crash Reduction Factor. Qual que é o fator de redução de sinistros se você fizer tal medida, e assim por diante. Só outra pergunta embutida. IRAP aborda? Claro. Não tem como, eu falo com os alunos nas minhas aulas, não tem como você falar que você estudou comigo, você fez um curso de segurança viária que eu sou coordenador, se você falar que você não conhece a IRAP, eu não tenho coragem de mostrar minha cara na rua amanhã. A IRAP é a metodologia inglesa, criada lá na Inglaterra, que classifica as vias com a mesma didática de uma classificação de hotel. Se eu te falar o seguinte, nosso Big Boss vai te mandar viajar e vai ficar num hotel 1 estrela, você vai ficar feliz ou triste? Não, tá louco. Você vai ficar triste. A mesma coisa é a lógica de uma rodovia. Você vai vai trafegar na rodovia 1 estrela, não é legal. Por outro lado, um hotel 5 estrelas é legal, né? A mesma coisa com a rodovia 5 estrelas. Então, essa é uma classificação que a gente faz do nível de risco da segurança da rodovia por estrelas, e ela é uma metodologia extremamente ampla que avalia os riscos da rodovia. Mas mais do que avaliar, a metodologia consegue falar o seguinte, olha, aqui a sua classificação é X, seus problemas são Y, e se você fizer Z, você vai eliminar F mortos e feridos durante tantos anos. Então, ela é uma metodologia que passa por todas as etapas de identificar o problema e solucionar o problema. E, sem a menor sombra de dúvida, ver-se decentemente isso na pós-graduação. E não somente a questão da pós-graduação em segurança viária, existe uma outra pós-graduação que você coordena também. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre essa outra pós-graduação e como que as duas se complementam, se existe complemento entre as duas pós-graduação. Existe, cara. Bom, eu já li o seguinte, que a inteligência artificial ela é comparável à descoberta do fogo. De tão, assim, impactante que vai ser. Nós temos alguns pontos de inflexão no desenvolvimento da sociedade, né? Então, vamos dizer, a Revolução Industrial foi um ponto de inflexão, né? Desenvolvimento cognitivo foi outro ponto de reflexão há muitos anos atrás, exatamente. O fogo e agora a inteligência artificial. Não tem como a gente falar de vida, não vou falar. Inclusive é o seguinte, um spoiler, tá? Minha palestra de amanhã, eu escrevi lá inteligência artificial para engenharia. Isso no título. Aí eu risquei engenharia de vermelho, tá o xizinho, e do lado escrevi assim, vida. Porque, cara, a inteligência artificial não é só na engenharia, é na nossa vida. E qual que é a outra pós-graduação que a gente coordena? Inteligência artificial aplicada na engenharia de transportes.
que é o quê? A área que eu já trabalhava, mas agora juntando com o seguinte, esse advento dessa tecnologia formidável que nós temos na nossa mão. Não dá para você se pensar como um profissional, não vou falar do amanhã não, do hoje mais tarde, sem inteligência artificial. No caso, Fred, então a inteligência artificial começou 2 anos atrás. Então você utiliza isso com a segurança viária 2 anos atrás? A inteligência artificial começou em 1956. E desde lá ela vem evoluindo. A IA generativa é que eu vou te falar que a grande maioria das pessoas viu no Fantástico há 2 anos atrás. Né? Mas ela começou em 1956. Onde é que a gente une as duas pós-graduações? Como ela é aplicada a transportes, todos não. A preponderância dos exemplos são aplicados à área de engenharia de transportes, portos, aeroportos, segurança viária, engenharia de tráfego. Então você vai desenvolver modelos, você vai aprender a usar, tanto criar modelos quanto usar modelos prontos, porque na era da IA tem duas grandes áreas que a gente tem que separar, code e no code. Que antigamente, se você queria programar uma coisa específica, você tinha que programar. Ah, mas eu não sou programador. Beleza, agora você não precisa mais. Agora realmente você tem as várias ferramentas no code. Ou você chega para a IA e fala, ó, eu quero desenvolver uma plataforma de CRM que se faça assim, que faça assado, que seja aquilo. Ela, pois não, tá aqui. Então você na nossa pós-graduação, você vai aprender as duas linhas. Você vai aprender a codificar. Você vai aprender a programar, não tenha dúvida disso. Você vai ter que revisar algoritmos, você vai aprender códigos, vai aprender sim, mas também vai aprender a não ter que reinventar a roda, porque existe muita coisa no code. E aí você aprende as duas linhas. Como é que você falou, especialmente, como é que a gente une? Os exemplos. Então, exemplos, por exemplo, fica bem interessante, né? Isso é o quê? Um pleonasmo, né? Se não me engano, a figura de linguagem. A gente aprende a fazer modelos de identificação de risco por fotos. Como é que faz isso na inteligência artificial? Você pega várias fotos diferentes, de interseções diferentes, com índices de sinistros diferentes, e faz um processo de learn machine, que é onde você ensina a máquina a pensar. E fala, ó, essa interseção é perigosa por causa disso, disso, disso. Ó, essa aqui tem muito sinistro por causa disso, disso, disso. Essa tem muito por causa disso, disso, disso. Só que você não faz isso 3 vezes, você faz isso milhares de vezes. Depois que você faz isso, a inteligência artificial começa a olhar para uma foto e essa aqui tem problema por causa disso, disso, disso. Porque você ensinou ela a fazer. Então, esse é um tipo de exemplo claro que você aprende na pós-graduação de inteligência artificial. No caso, você começou a utilizar há quanto tempo? E, detalhe, tem muitos profissionais dentro da engenharia civil que tem essa questão de, inteligência artificial, não confio. E aí você vem com a pós-graduação com o uso de inteligência artificial. Eu, como engenheiro que talvez não goste de inteligência artificial, falei, não vou nem fazer isso aqui. Faz sentido esse tipo de pensamento ou não? Tem que ter um pouquinho de pé atrás com inteligência artificial ou tem que confiar 100% nela? Essa pergunta é excelente. Quem assistir nossa palestra amanhã vai ver que isso já está lá. Quem tem esse tipo de pensamento está certíssimo. Pô, professor, mas aí você acabou de quebrar com a pós-graduação. De jeito nenhum. Guarda. Ei, Giovanni, pode fechar a pós-graduação e já era, viu? De jeito nenhum. Vocês vão aprender amanhã o seguinte. Guarda na sua cabeça. 10, 80, 10. O que é 10, 80, 10? Você tem que hoje trabalhar com a pós-graduação, com a inteligência artificial, com esse raciocínio. Você vai gastar 10% do seu tempo naquele trabalho, você preparando para usar a inteligência artificial, 80% do trabalho, das tarefas com ela fazendo, e os 10% mais importantes do universo, você revisando no final. 10, 80, 10. Se você é o cara do 10, 90, aí vai dar problema. Cara, a gente ainda é muito essencial. E eu não sou futurologista para falar que será que vai chegar um momento que a gente não vai ser mais essencial? O pessoal fala da super IA, não sei, realmente ainda não tem essa capacidade de discernimento. Mas hoje, e vou te falar aqui num curto, médio prazo, o ser humano é decisivo, que é o 10% final. Eu vou te dar um exemplo bobo e ridículo, que eu vou usar, spoiler, na pós-graduação, na palestra amanhã. Eu fiz um projeto de sinalização e dialogando com a IA, eu pedi assim, gera para mim um memorial descritivo para explicar isso, com base naquilo, referenciei as normas para mim, mostra porque que está certo, a altura da letra, velocidade da via, parará. Ela fez um memorial bonitaço, capa, com título, os itens todos certinho, citando tudo. Se eu fosse o 1090, eu mandava isso para o cliente porque ficou bonito. E se o cliente fosse técnico, eu ia tomar uma ferrada. Olha o que ela fez. Ela referenciou o manual errado. Em vez dela falar que era do volume 2, ela falou que era do volume 1. É um erro bobo, material, mas passa coisas assim. Os 10% final tem que ser seu. Então, a pós-graduação é importante? Importantíssima.
importantíssima. Mas, inclusive, nela tem uma disciplina que chama Ética na Inteligência Artificial, onde você vai aprender o seguinte: meu amigo, você ainda é essencial. E que bom que você ainda é essencial. Ô Fred, eu gostaria que você explicasse quando que vai ter uma próxima turma e se já está aberto, como que faz a inscrição e se a aula é somente contigo ou você não dá aula porque você só coordena, quem que são os professores, como é que é? E pode falar das duas graduações, das pós-graduações. Bom, vamos lá. Nós terminamos, inclusive, a primeira turma de Inteligência Artificial, terminou o último módulo final de semana passado. Sim. Então, a primeira turma formada. Acabei de encontrar com um aluno, falei assim, seja verdadeiro comigo. O que você achou? Fred, estou utilizando horrores. Achei bom demais. O aluno está aqui, né? Mas utiliza, só fazer esse parênteses, qual inteligência artificial que utiliza? Eu vou programar minha própria inteligência artificial ou utiliza, tipo, o Claudinho, o Gemini, o ChatGPT? Tem algum específico ou eu faço as duas coisas. Você aprende a usar decentemente o que tem pronto. Você aprende a ser crítico do que não está pronto, mas vai sair um mês depois que você terminar a pós-graduação. Bem como você vai aprender a utilizar isso aí em nível 2, que é conectar com a API, fazer uma programação a mais para ele fazer mais coisas do que ele faz, o Claudinho, o Gemini, etc, etc. Dá para rodar o local? Você consegue, pelo menos, faça, ó, assim, eu não te ensino, mas, ó, segue nesse caminho aqui que você consegue rodar o local. Claro. Outra coisa que a gente vai falar amanhã é sobre o risco de uso indiscriminado da IA, corporativamente. O que nós estamos fazendo em Entraf? Nós estamos desenvolvendo a nossa própria IA, fechada. Porque aí não vaza dados. Ele não vai treinar modelos que vai rodar lá na Ásia, por exemplo. Então, tudo isso você aprende na pós-graduação. Voltando à sua pergunta, então é o seguinte, nós temos a primeira turma, está rodando a segunda, não tenho de cabeça quando é que vai sair a terceira de IA, mas vai sair. Então, assim, o que eu falo para você que tem interesse? Acompanhe aí o site da IPOS, do InfraRoad, acompanhe os meus perfis, ative o sininho, como é que é? Qual que é o teu perfil do Instagram? Detalhe, você tem que ter um canal de YouTube. Se você não tem um canal de YouTube, eu sei que a Entraf tem, porque, obviamente, eu acabo editando os seus vídeos. Pô, aniversário da Entraf. Então foi lá, ó, Vitão colocou o vídeo da Entraf junto. Cara, tu tem que fazer um canal do YouTube pra Fred falar sobre segurança viária e também sobre inteligência artificial. Pois cara, ainda não entrei na área dos YouTubers ainda, né? Continuo só na engenharia mesmo. Mas vamos pensar a respeito. Bom, mas quem quiser adicionar meu perfil, tem o Frederico Entraf no Instagram, Enge Frederico Rodrigues DSC no LinkedIn, e tem a Entraf também, que é só digitar Entraf que você vai achar. Mas nesses perfis e no perfil da IPOS você vai ver das novas turmas. A turma de sinalização e segurança, ela vai entrar agora. Eu estava ali embaixo discutindo com a minha chefa também, que eu tenho vários chefes, né? O Giovanni é o Big Boss. Depois tem a Maria Luísa, né? Que é a Luísa, que é a minha segunda chefe. Nós estávamos discutindo o início da próxima turma, que é a sexta turma de sinalização e segurança. Nós estamos indo para a sexta turma de sinalização e segurança. É uma por ano ou duas por ano? Como é que é? Geralmente está dando uma por ano de abertura. Quantos alunos, mais ou menos assim? Olha, a primeira, a gente só abriu a segunda quase que imediato, porque a gente atingiu 50 alunos na primeira turma muito rápido. E o pessoal é tudo do Brasil? Só como é que é? Já tivemos alunos do exterior, aqui da América Latina, né, mas preponderantemente são alunos do Brasil. Eu que tenho a filial lá na Republicana, eu faço muita força. Giovanni, nós vamos conseguir ter alunos de lá, porque eles precisam de ter esse conhecimento, né? Então, vai sair aí em curtíssimo prazo o anúncio da sexta turma de instalação e segurança, e acompanhe os canais, que muito em breve vai sair a nova também de IA. Só pra gente finalizar, porque eu fiquei muito interessado, como que você chegou lá na República Dominicana, lá, isso só pra fechar o podcast, pra gerar um corte ali, tá? Como é que você chegou lá, o primeiro projeto, o que você identificou de defeitos? Eu sei que você atuou junto ali, talvez numa cidade ou numa prefeitura ou no país ali, em relação à segurança viária e com a rodovia mais elegante do mais mundo. Mais famosa aqui, né? Exato. Da América Latina. Então, o seguinte, eu fui convidado para fazer uma análise, uma consultoria de desvio de tráfego por uma empresa brasileira que estava trabalhando na República Dominicana. Como ela era empresa brasileira, ela preferiu lidar com um consultor do Brasil. Então foi por isso que eu fui para lá. Então eu fui trabalhar com desvio de tráfego. Eles iam fazer uma obra de um viaduto numa área urbana. Meu Deus, como é que eu faço para construir um viaduto nessa interseção tão complexa? Aí você vai me perguntar assim, então você já era especialista em desvio de tráfego? Nunca tinha feito desvio de tráfego na minha vida.
Mas lembra do que eu te falei antes? Eu sentei e fui estudar. E estudei. E o trabalho ficou muito legal. Tanto que o detalhe, esse trabalho ele foi indicado para uma competição interna que tinha na empresa como um dos melhores trabalhos de terceiros que foram feitos para a empresa. Bom, uma vez trabalhando, na verdade foi em Santo Domingo, a capital da República Dominicana, essa empresa tinha projetos em outros locais, em outros países, e começaram a me chamar. E um belo dia, eu fui convidado para participar da rodovia de Punta Cana. E aí tem várias piadas, vários memes, né? Porque assim, todo mundo fala assim, nossa, e você ficou hospedado aonde? Eu fiquei hospedado em resorts. Você ficou hospedado em resorts para trabalhar? Fiquei. Eu não quero nunca mais na minha vida. Mas como assim? Cara, pensa, de manhã, o povo naquela alegria irritante, todo mundo de bermudinha, saída de praia, e você fantasiado de engenheiro querendo tomar café para ir pra rodovia. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, a próxima vez me coloca num hotel de gente triste. Eu quero um hotel de gente trabalhando, não me põe em resort nunca mais na vida. Né? E as pessoas achando que eu tava lá, curtindo. Eu queria trabalhar, resolver as coisas e voltar para casa. Mas tem muita história. Vamos marcar um podcast uma vez para falar de histórias que a gente tem por aí. Foram 9 países, tem muita coisa para falar. Fred, muito obrigado. Faz o teu convite pro pessoal vir amanhã, ver a tua palestra e é isso. Gostaria de te agradecer muito. Tamo juntos e pós mora no meu coração. Eu falo assim, a Harvard que se cuida, né? Que se cuide. Então amanhã vamos estar falando sobre inteligência artificial. Se você não veio, venha. O evento está muito bacana. E mais do que isso, sigam as redes sociais, porque é lá que a gente divulga tanto a pós-graduação de inteligência artificial quanto a pós-graduação de sinalização e segurança. Conhecimento nunca é demais e a IA não vai tirar o emprego dos engenheiros. Engenheiros que trabalham com IA vão tirar o emprego dos outros. Valeu, obrigado. Tu é fera demais, cara.